Aleluias. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero nesta noite parabenizar todas as mamães que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Hoje é um dia especial, primeiramente porque estamos na presença do Senhor. A melhor coisa para nós é estar na presença do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Somos privilegiadas por ser mãe, por Deus nos dar essa dádiva de ser mamãe. Nós sabemos que não é fácil ser mãe, mas nós somos agraciadas por Deus. Então eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui nesta noite. Mãe não é só mãe biológica. Tem mãe de oração, mãe da fé, mãe adotiva. Então, todas aquelas que responsabilizam pelo filho, seja ele adotivo, seja da fé, de oração, do biológico, mãe é sempre mãe. Amém? Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15 e o verso 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como disseste, como desejastes. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto que acabamos de ler nesta noite fala de uma mãe preocupada, de uma mãe desesperada, de uma mãe aflita. Uma mãe que não é mãe do povo de Israel, e sim uma mãe cananeia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher cananeia, ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Aquela mãe sofria por ver a situação da sua filha endemoniada, definhando a cada dia, demônios consumindo. Que uma pessoa, quando ela é possuída pelo demônio, ela consome a cada dia. Ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem alegria. E nós, como mães, sabemos como é difícil nós ver os nossos filhos enfermos, sofrendo, e nós não podemos fazer nada. Aquela mãe, acredito eu, que ela tinha procurado alguma solução para a sua filha, nem que sejam os deuses estranhos lá, porque aquela mãe, aquela mulher cananeia, ela era de uma nação, de um povo pagão, de um povo que servia deuses estranhos, não servia o Deus de Israel. Então eu creio que ela procurava solução para sua filha, mas ela não o encontrava. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós, como mães, sabemos como é difícil educar um filho hoje, criar. A responsabilidade é muito grande. Mas nós sabemos também que uma mãe, quando ela começa a gerar, ela já nasce um grande amor, aleluia, por aquele filho que ela está gerando. Glórias a Deus. O amor
já começa desde a geração. Quando a mãe começa a gerar, ela já começa a sentir um grande amor, ela já começa a ter uma responsabilidade e uma certa preocupação. Nós podemos ver quando uma mulher ela está grávida, ela leva um trupicão, ela bate com a barriga, a primeira coisa que ela faz, vixe, e o meu bebê? A preocupação é o meu bebê. Porque uma mãe que tem coração de mãe, quando ela está gerando, o amor começa a nascer e vem aquela esperança de chegar o dia dela dar a luz e receber o seu filho nos braços com muito amor e carinho. E também sabemos que depois que o filho nasce, o amor será maior, a responsabilidade também será maior, a preocupação também será maior. Glória a Deus. E quando aquele bebê cresce, a preocupação aumenta mais ainda. Porque depois que os filhos crescem, eles viram pássaro e querem voar. E quando eles começam a voar, aí vem a preocupação da mãe. Porque filho não cresce nunca para a mãe. Filho nunca fica velho para a mãe. Mãe está sempre preocupada com o filho. Porque se um filho pode estar homem, está ali Léo, homem já, daquele tamanho, Nayara já casada. Quando o Léo vai para a rua, que demora de chegar em casa, eu já me preocupo. Quando Nayara sai da minha casa para a casa dela, enquanto ela não fala, mãe, eu já cheguei em casa, eu fico preocupada. O coração de uma mãe vive sempre desse tamanhozinho, apertadinho. Sempre preocupada. Você que é mãe, sabe que é dessa forma. Filho não cresce para a mãe, filho nunca cresce para nenhuma mãe. Embora nós sabemos que nem todas as mães têm o coração de mãe. Tem mãe também ruim. Tem mãe irresponsável. Tem mãe que não liga para seus filhos. Tem mãe que, como nós temos visto as notícias, até mata seus filhos. Mas aquela mãe que tem um coração de mãe, o amor de mãe, ela faz tudo pelos seus filhos. Ela luta pelos seus filhos. Ela dá a vida pelos seus filhos. Ela deixa de alimentar para alimentar os seus filhos. Porque uma mãe é uma mãe. E ela sempre está preocupada com os seus filhos. Então eu posso imaginar, igreja, como aquela mãe, vendo aquela filha naquela situação, endemoniada, sem ela poder fazer nada, vendo a filha sofrendo. O coração daquela mãe era angustiado, triste, era uma mãe preocupada. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi para Tiro e Sidom. Glória a Deus. E essa mulher cananeia, saindo daquela circunstância, aquela mulher, quando viu Jesus, ela clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ouve aquela mulher, mas ele não fala nada. Ele não responde nada. Jesus simplesmente se aquietou. Jesus ficou quieto. Jesus ficou em silêncio. Imagina uma mãe na beira de um caminho, desesperada, pedindo socorro para alguém que pode socorrer, para alguém que tem uma solução, que pode dar uma solução, e aquela pessoa ficar ali parado e não falar nada. E aí o desespero bate, a preocupação bate, porque ela estava precisando de uma resposta, vendo que o mestre ia falar, mas ele simplesmente ficou quieto. Ele sequer não deu uma palavra para aquela mulher. Louvado seja Deus. Mas um dos seus discípulos disse para Jesus. Eles chegaram aos pés de Jesus e rogaram-lhe dizendo: despeça aquela que está correndo atrás de nós. Glória a Deus. E Jesus, louvado seja o nome do Senhor, respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Então aquela mulher chegou e o adorou ao Senhor. Ela se humilhou perante ao Senhor. Porque quando uma mãe está desesperada,
ela chora, ela pede socorro, ela humilha diante de qualquer pessoa que seja, para que ela possa ser socorrida. Mas aquela mulher, ela adorou o Senhor Jesus, ela humilhou perante o Senhor Jesus, ela disse: socorre-me. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E a palavra vai nos dizer, aleluias, glória a Deus, que Jesus responde para ela: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus comove com aquela palavra. Aquela mulher disse com humilhação, adorando e louvando: não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para ela: ó mulher, glórias a Deus, grande é a tua fé. Por causa dessas tuas palavras, eu farei o que tu pediste. Louvado seja Deus. E Jesus cura aquela filha daquela mulher. Naquela mesma hora que Jesus fala com aquela mulher: ô mulher, por causa da tua fé, vou fazer o que tu está pedindo. Por causa da tua fé, imediatamente aquela filha daquela mulher foi curada para a glória de Deus. E nesta noite, você que é mãe aqui nesta noite, você que clama pelo teu filho, você que pede para que seu filho seja liberto, para que seu filho seja curado, o Senhor simplesmente quer que você louve ao Senhor. Através de você louvar o Senhor, Ele vai responder as tuas orações e o teu clamor. Se você está clamando e pedindo, não precisa você fazer muita coisa, basta você adorar ao Senhor. Enquanto você adora, Ele responde o teu clamor e a tua oração, e faz um milagre acontecer na vida da tua filha, do teu filho. Porque aquele que humilha perante o Senhor, aquele que louve ao Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na circunstância, o Senhor, Ele responde os nossos clamores. Então, se você está clamando ao Senhor pelo teu filho, saiba você, continua adorando ao Senhor, porque Ele vai responder o seu clamor. Jesus não aguenta ver um coração de uma mãe. Jesus não aguenta ver a lágrima de uma mãe. Na Bíblia vai nos dizer que o único amor que é comparado com o amor de Deus é o amor de uma mãe. De uma mãe que tem um coração de amor. Infelizmente não são de todas, mas aquela que tem um coração cheio de amor pelos seus filhos, o amor dela é comparado com o amor de Deus. É o único amor que se compara com o de Deus, é o amor de mãe. Então nós podemos ver a dor dessa mulher, o sofrimento dessa mãe, vendo a sua filha dessa forma, e ela sai e clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus calou. Jesus calou, Jesus parou. Mas eu quero dizer para você nessa noite: quando Jesus para, Ele está trabalhando. Às vezes você pensa que Jesus não está vendo o teu clamor. Talvez Jesus está em silêncio, mas Ele está trabalhando no silêncio. Ele trabalha na tua causa no silêncio. Quando chega o tempo e a hora de Ele entrar com o milagre na tua vida, Ele entra. Ele cala, mas Ele para. E quando Ele para, o milagre acontece. Glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus. Então, quando Jesus disse, glória a Deus, eu não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer que aquela mulher também poderia ser uma mulher de salvação.
Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Aquela mulher era uma cananeia. Aquele povo, aquela nação era considerada como cães, como cachorro. Mas Jesus viu a fé. Aquela mulher era uma mulher de fé. Se ela era uma mulher de fé, ela correu atrás de Jesus. Aquela mulher pode ser uma daquelas que poderia ser uma serva do Senhor, que poderia ser uma escolhida do Senhor, que nós sabemos que cada lugar tem um escolhido de Deus. Em todos os lugares tem um escolhido de Deus. Não é que quer dizer que ela era uma cananeia de um povo pagão, que ela não poderia ser uma mulher que fosse fazer parte de Israel, porque ela clamou ao Senhor. Com certeza ela já tinha clamado seus deuses mortos, seus deuses estranhos, mas não teve solução. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus vinha, ela saiu e clamou ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, igreja, tem muitas pessoas aí fora que é escolhido do Senhor. Tem muitas pessoas aí fora que é um escolhido de Deus. Embora ele ainda não está na presença de Deus, ele pode estar servindo deuses pagãos, deuses estranhos, Deus morto, mas ele é um escolhido do Senhor. Deus vai lá, escolhe e traz. Jesus tinha vindo para os perdidos de Israel, mas aquela mulher veio ao encontro de Jesus. Então creio eu que aquela mulher teve uma salvação, porque ela veio ao encontro de Jesus e ela foi uma mulher de fé. Ela foi mulher de fé. Então, pela fé dela, a sua filha foi curada na mesma hora. E pelo poder da tua fé, e pelo poder do teu clamor, da tua oração, Jesus, ele tem resposta para você nesta noite. Aqui tem mães aqui nesta noite que têm pedido resposta para os seus filhos, têm chorado, tem desesperado, tem perdido até a paciência, mas o Senhor diz para você nesta noite: louve ao Senhor, continua clamando e louve ao Senhor, porque Ele vai te responder as tuas orações. O teu clamor está chegando aos céus, porém Ele ainda não respondeu, porque Ele está em silêncio. Ele está em silêncio. Eu vejo essas três mães aqui: a irmã Dagmar, a irmã Selma e a irmã Solange. Rabassube canta, labassuri anda labais. Louve ao Senhor, não importa a circunstância, não importa a situação, somente louva ao Senhor, humilha perante ao Senhor, porque Ele está ouvindo as tuas orações e Ele vai responder o teu clamor. Glórias a Deus. Se aquela mulher era uma mulher cananeia, Jesus curou sua filha, Jesus ouviu o clamor dela. Imagina você que é filho do Deus de Israel. Você serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Só clama ao Senhor e louva a Ele, humilha perante Ele. Não importa de se humilhar, porque uma mãe pelo seu filho, ela humilha mesmo. Ela chora, ela conversa com alguém, ela pede oração pelo filho, porque uma mãe pelo filho, ela faz o possível e o impossível acontecer. Uma mãe para ver seu filho liberto, para ver seu filho salvo. Aleluia. A irmã Lucidalva, Deus está te vendo. A irmã Bidó, Deus está te vendo. Vocês duas, Deus está vendo vocês. A situação é difícil. A situação está tudo ao contrário. Labassuri me canta labastéria. Mas Ele está vendo vocês. Porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele vê tudo e todos aqueles que estão debaixo dos céus. Então, aquela mulher simplesmente adorou. Uma mulher cananeia, uma mulher que era uma mulher pagã, de povo pagão, de nação pagã,
Mas ela, a solução dela foi ir ao encontro do Senhor Jesus, clamar a Ele, humilhar perante Ele, mesmo que ela foi, não foi que Jesus quis chamar ela de cachorra, não foi. Porque naquela época aquele povo lá, daquelas nações lá, era considerado como cães mesmo. Mas Jesus falou aquilo, mas Jesus falou com amor. Jesus nunca fala nada com alguém sem amor. Jesus, todos aqueles que Jesus falava era com amor. E Jesus falou para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela, com toda humildade, com toda franqueza, perante Jesus, ela disse: não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Olha a humilhação. Deus gosta de quem humilha. Nós precisamos louvar o Senhor, nós precisamos humilhar perante ao Senhor, porque Deus, Ele vê a nossa humilhação perante Ele, vê os nossos louvores em adoração, vê a gente passando porque a gente passa, mas mesmo assim a gente está adorando ao Senhor. Porque adorar o Senhor, louvar o Senhor, com tudo bem, com tudo ok, é muito fácil. Mas adorar o Senhor, passando por situações difíceis, não é fácil. Mas enquanto a gente está adorando, o Senhor, Ele está vindo e Ele vê. E quando nós fazemos o nosso clamor, Ele ouve e responde. E aquela filha foi curada na mesma hora. Glória a Jesus. Ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu disseste. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. E ela ficou sã para a glória do Senhor. Então nesta noite, igreja, nós somos privilegiadas, minhas irmãs, por Deus nos agraciar de sermos mãe. Ainda que é difícil, a preocupação é grande, a responsabilidade é grande. Porque ser mãe é muita responsabilidade. Responsabilidade de educar. No tempo que nós vamos vivendo hoje, não está fácil educar um filho. Mas o nosso amor supera. O nosso amor supera tudo. O nosso amor pelos nossos filhos supera tudo. Então, nós somos agraciados por Deus. Somos felizes por isso. Porque somos mãe. Filho é bênção para nós. Eu sempre falo para Fabiana, Nayara, Léo, vocês para mim é bênção. Vocês para mim é tudo. Eles me dão o presente, eu falo, vocês é o meu presente, vocês que é o meu presente. Porque filho é bênção. Glórias a Deus. E o nosso Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe nos dar sabedoria para criar nossos filhos, que precisamos de muita sabedoria para criar nossos filhos. Porque filho a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente quando eles não estão na igreja. Não é fácil. Quando eles estão na igreja, na mesma comunhão, no mesmo sentido, aí é mais fácil. Mas quando eles não estão na presença do Senhor, é complicado. Mas Deus, Ele nos dá força, sabedoria, para nós cuidar deles, da educação, né? Para que eles possam ser filhos obedientes, filhos educados, filhos responsáveis, que têm responsabilidade, que hoje está muito difícil no mundo que nós vivemos hoje. Então, eu tenho não só 2 filhos biológicos, eu também tenho filho na fé, filho de oração, filho adotivo, Paulinho, meu filho adotivo que eu amo do fundo da minha alma. Luquinhas é meu neto, Juliana é minha nora. Agora tem outro filho aqui, ó. Outro filho na fé, que é meu genro. É meu filho também. Charles, para mim não considero nem como filho, é meu filho. Então, vocês todos aqui são meus filhos da fé. Eu sou mãe de oração de todos vocês. E eu não só oro só para meus 2 filhos biológicos, eu oro por todos vocês. Da esposa do pastor, a obreira, a missionária, a diácono, a pastor. O pastor Viana é meu filho na fé.
Pastor Viana tem mais idade que eu, mas ele é meu filho na fé. Eu conheci o pastor Viana, ele estava fora do evangelho. E meu falecido esposo era informante do pastor Viana. O pastor Viana ia na minha casa, conversava lá, mas um dia Deus preparou um encontro. Depois que meu esposo tinha morrido há muito tempo, Deus me preparou um encontro para me encontrar o pastor Viana, que fazia muito tempo que eu tinha visto o pastor Viana. Lá na casa da nossa irmã, da irmã Dega. Ele tinha lá o karatê embaixo, e a irmã da irmã Dega morava no prédio em cima, o seu Edilson, e nós fizemos uma campanha lá de 7 dias. O primeiro dia de campanha, o pastor Viana deu a chave, o Edilson, para entregar para nós ir orar lá dentro. E nós fomos orar lá dentro. Pensa na legião de demônio que nós expulsou dentro daquela karatê. E ele correu para não encontrar com nós. A irmã dele está ali testemunha. Aí quando foi no segundo dia, ele já estava na porta esperando por nós. E ele disse assim para mim: olha, eu vi vocês aí no mistério, eu já fui desse mistério, e eu ainda vou. Aí ele pegou o nome dele e me deu: ora por mim, irmã, que eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu pegava o nome do pastor Viana no papel, ia para o monte, botava debaixo do joelho e clamava ao Senhor: traga teu filho de volta, Jesus, traga teu filho de volta. E quando eu cheguei na igreja missionária, acho que tinha uns 2 meses, nós terminamos a campanha, eu estava orando por ele, tinha uns 2 meses. Quando eu chego na missionária, olha quem está lá sentadinho na igreja. E nesse dia ele ficou agoniado: será que esse povo não vai fazer apoio? Será que esse povo não vai fazer o apelo? E eu quero voltar para Jesus hoje. Aí quando o irmão Adão fez o apelo, o pastor Viana foi na frente. Naquele momento Deus tomou ele no Espírito Santo. Ele ficou vermelhinho. Deus tomou ele no Espírito Santo. E até hoje, para a glória de Deus, ele está na presença do Senhor. E é o nosso pastor presidente, né? Como Deus trabalha quando Ele quer trabalhar, quando Deus tem algo, um propósito. Por isso que eu disse para você: se Deus tem um propósito na vida do teu filho, não te preocupe, que o propósito vai ser realizado. Se Deus tem um propósito na sua vida, não te preocupe, porque Deus faz. Então meu pastor Viana é meu filho de oração também. Meu pastor Zé Roberto chegou na missionária, não sabia nem falar como Gálatas. Hoje é para a glória de Deus, é um homem de Deus, um homem do Senhor, um homem que prega o evangelho, que prega a verdade, que ensina a palavra verdadeira. Só não aprende quem não quiser, quem não quer dar ouvido. E hoje está firme e forte para a glória do Senhor, enfrentando trancos e barrancos, que nós sabemos que dirigir obra não é brincadeira. Enfrentamos trancos e barrancos. E vocês também, todos vocês é filho dele também. Ele é pai de todos vocês. Ele é mais novo do que alguém aqui, mas ele é pai de todos vocês. Então Deus, Ele faz obras espantosas nas nossas vidas, através do nosso clamor. Amém, igreja? Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Glórias a Deus. E que o Senhor venha a cada dia abençoar vocês, me abençoar e nos dar força para nós cuidar dos nossos filhos. A nossa responsabilidade é grande, mas o Senhor, Ele tem nos fortalecido para a glória de Deus. Sou feliz e grata a Deus por isso. Eu tenho outra filha aqui também, ó. Minha filha na fé. Irmã biológica e filha na fé. Orei 20 anos. 20 anos com o joelho no chão. E a Sidona Preta lá na casa dela desse tamanho. E ela lá adorando essa cida e as velonas lá. Eu ia na casa dela e falei: se eu derrubasse essa cida para ela quebrar. E cuidado na era com essa cida da sua tia. E na era tomara que ela cai. Mãe, na era desse tamanho, tomara que ela cai e quebra. Falei: aí agora ela vai fazer nós dar outra a ela. E agora nós não vai comprar. Ela dá, nós joga os cacos dela fora, amanhã deixa para lá. Serviu Cida Preta anos e mais anos. Mas hoje, para a glória de Deus, meu joelho calejava, fez calo. E está aqui adorando o Senhor para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu e Léo preparamos um lanche para todas as mamães, especialmente para as mamães.